Olá, eu me chamo Rodrigo Barros de Albuquerque, sou professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Na Universidade Federal de Pernambuco, eu faço parte também de um grupo de pesquisa, o NEP, Núcleo de Estudos em Política Comparada e Relações Internacionais, e estamos desenvolvendo ao longo desse mês de maio e no início do mês de junho uma série de webinars, de palestras com exposições no formato de debate com vários profissionais reconhecidos na área de relações internacionais e outras áreas, para debatermos temas importantes para as relações internacionais nessa época da pandemia. Não por acaso o nome desse ciclo é Relações Internacionais em Tempos de Pandemia. E o tema de hoje é o Estado e Organizações Internacionais. Estivemos preocupados em discutir as relações entre as organizações internacionais e os países nesse período de pandemia, sobretudo com situações que envolvem, por exemplo, a crise do multilateralismo, o exercício da soberania e autonomia dos Estados. Então, estão comigo aqui hoje eu, coordenando o painel, e estão também o professor Marcelo de Almeida Medeiros, que é o líder do NEP, o coordenador do Núcleo de Estudos em Política Comparada e Relações Internacionais na UFPE, onde ele é professor titular no Departamento de Ciência Política. O professor Davison Belém Lopes, da Universidade Federal de Minas Gerais, na área de Política Internacional Comparada, onde ele é professor associado. E o professor Rafael Mesquita, que é professor adjunto no Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco e também é membro do NEP. Então, na primeira pergunta, que vocês verão logo a seguir no início do vídeo com a resposta do professor Marcelo Medeiros, questionamos a relação entre multilateralismo e soberania, sobretudo nesses tempos da pandemia. O grande pano de fundo é a questão do multilateralismo e como ele é percebido nesse contexto. Fala-se muito em uma explosão de multilateralismo no início dos anos 90, após o final da Guerra Fria, quando várias novas organizações internacionais e regimes internacionais surgem e passam a administrar uma grande quantidade de temas da agenda internacional. E de lá para cá, a literatura aborda isso de duas formas diferentes. Uma delas como sendo um processo de ascensão e manutenção da ordem internacional através do multilateralismo, e outra parte da literatura que fala continuamente em situações de crise. E essas situações de crise se acentuam em determinados momentos em que nós assistimos a eventos importantes nas relações internacionais. Por exemplo, no pós-11 de setembro de 2001, a política externa estadunidense, um caráter bastante unilateralista, foi apontada como uma das situações de declínio do multilateralismo, ou mais precisamente do sistema multilateral, o sistema da ONU. Então, essas situações de ascensão e declínio nos levam a pensar, de fato, qual seria a função do multilateralismo hoje, ou pelo menos quais são as perspectivas para o multilateralismo hoje na ordem internacional contemporânea. Bom, eu acho que o importante é a gente situar esse debate que o professor Rodrigo já introduziu entre multilateralismo e soberania dentro desse contexto da pandemia. Então, o que é que esse contexto de pandemia nos faz pensar a respeito dessa relação entre multilateralismo e soberania? Tá? Bom, se a gente parte do princípio que a relação entre esses dois conceitos, de certa forma, vem sendo historicamente muito conturbada, essa relação, né? Em razão justamente do Estado querer manter a sua sobrevivência e, em função disso, nem sempre se coadunar com prescrições que são estabelecidas pelas organizações internacionais, esse momento de pandemia ele vem, de certa forma, balançar um pouco, né, ou gerar certas interrogações sobre a importância da cooperação internacional. Tá? O multilateralismo, como você também apontou na sua introdução, Rodrigo, ele tem vários níveis. Né? Então, a gente pode imaginar um multilateralismo muito soft,
né, que seria aquele encontrado nas grandes organizações internacionais. Então, se você pega o sistema onusiano, é um sistema que, em poucas situações, gerou, vamos dizer assim, situações conflitantes entre o Estado-nação, vamos dizer assim, e as suas próprias regras. Então, houve casos, houve, mas se a gente pega meio século de história, né, o feijão com arroz do sistema onusiano, ele não gera tanto conflito nesses termos que nós estamos colocando aqui, entre ações multilaterais e soberania. Claro, alguém pode dizer, não, os Estados Unidos descumpriram uma decisão do Conselho de Segurança da ONU. Tem esse caso e tem alguns outros, mas repito, isso em 50 anos, em meio século, isso não é muito, né? Enfim, a pandemia, então, ela vem chacoalhar um pouco essas bases que nós temos. Eu dizia, você tem o sistema onusiano, o sistema multilateral, que é mais amplo, mas você tem depois alguns outros sistemas multilaterais que são mais hard, que são menos soft, né? Você próprio falava, por exemplo, da União Europeia, que pode ser considerada uma organização internacional, que é uma organização internacional, mas é uma organização internacional particular, né? Que gera uma série de contingências àqueles que dela fazem parte, né? E se a gente toma como referência essa União Europeia, aí a gente já vai começar a ver uma série de contrastes ou de contradições entre esse aspecto mais multilateral e a soberania. Então, eu peguei assim quase que dois extremos, né? Um multilateralismo bem soft e depois um multilateralismo mais rígido, né? Encorpado ou representado pela União Europeia. Bom, a pandemia, tá? Mais uma vez. Então, estamos vivendo essa situação e organizações internacionais dentro desse arquipélago onusiano, como a Organização Mundial da Saúde, sofre uma projeção muito grande. Ou seja, há, de certa forma, um embate entre comunidades epistêmicas situadas no globo, no mundo inteiro, e a Organização Mundial da Saúde ela realça mais ainda a sua importância, porque problema de vacinação a gente sempre teve na nossa história, né? Então, você, às vezes, pode procurar um médico. Aqui mesmo em Recife, você procurar um pediatra, enfim. Muitos deles diziam, não, tem que vacinar porque a OMS preconiza. Então, se a OMS preconiza, a gente segue. Outros, não. Mas a Organização Mundial da Saúde, então, surge como um referencial, né, para tentar, vamos dizer assim, estabelecer um denominador comum e incentivar os Estados, né, a tomarem medidas que, para ela, a Organização Mundial da Saúde, seriam convenientes para o bem-estar do globo como um todo. Atingi aqui os 5 minutos, e só para concluir, eu gostaria de lançar aos meus colegas, Rafael Mesquita e Davison, aquela ideia que foi trazida, acho que no final dos anos 60, né, pelo Harding, a ideia da tragédia dos comuns, né? E essa ideia da tragédia dos comuns, ela vem sendo cada vez mais utilizada no seu geral, né? Porque alguns outros autores contestaram um pouco a forma incisiva através da qual o Harding colocou isso, né? A nossa colega, cientista política americana, a Eleanor, esqueci o sobrenome dela agora, enfim, depois vocês vão lembrar, que ganhou o prêmio Nobel, né? Ela se posicionou de uma forma um pouco contrária, né, ao que tinha sido colocado, ou como tinha sido colocado pelo Harding, mas, enfim, e a ideia da tragédia dos comuns, do bem público internacional, até agora, até essa pandemia, ela estava muito mais associada à questão do meio ambiente, a questões ecológicas, né? Então, aquecimento global, enfim, a questões que tocavam mais a natureza. E essa pandemia, ela
traz para a gente a reflexão de que há um outro bem público internacional, eu diria até que talvez mais importante do que o meio ambiente, porque o problema do meio ambiente é que a deterioração do meio ambiente implica em consequências graves para o ser humano. Mas a pandemia atinge diretamente o ser humano, quer dizer, é uma coisa mais imediata, é algo que precisa ser gerenciado de forma expedita, porque as consequências são muito graves. E não é algo que pode ser levado a cabo apenas por um Estado, né? Então, o exercício pleno da soberania ele pode ser nefasto para o todo, né? Para o globo, né? Então, eu encerraria as minhas primeiras considerações colocando aí para Davison e para Rafael, obviamente, se eles desejarem, talvez explorar um pouco essa ideia de bem público internacional que talvez nos ajude a refletir sobre pandemia e sobre relação multilateralismo e soberania. É isso, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Davison, você pode reagir aos comentários. Tudo bem, eu acho que consegui domar a fera. Como estão vocês? Tudo bem? É muito bom estar na presença virtual dos meus amigos de Pernambuco. Rodrigo também é de Pernambuco, não é? Originalmente. Marcelo, Rafael, uma honra sempre dialogar com vocês. E falar depois do Marcelo é responsabilidade. Marcelo, com todo o seu cabedal e fazendo as provocações certas, eu acho, apontando o dedo para o lugar certo. Obrigado, Marcelo, por pavimentar o caminho. Eu acho que esse é um belo tema, a história da tragédia dos comuns, a corrida para o fundo do poço, não é? Como que atores hoje têm buscado prevalecer sobre os outros em prejuízo de qualquer ideal multilateral. Eu acho que esse é um belíssimo ponto para a gente começar essa conversa. Olha, o multilateralismo, a maneira como se concebe, né, na teoria de relações internacionais, nos estudos sobre organismos internacionais, regimes internacionais, talvez seja um fenômeno que em muito anteceda esse corte cronológico da Guerra Fria, eu acho, viu, Rodrigo? Eu tenho a impressão que no século XIX a gente encontra as origens mais remotas do multilateralismo contemporâneo, moderno. Acho que as guerras napoleônicas, elas dão um impulso importante. Os Estados europeus, no pós-Napoleão Bonaparte, tentam já se organizar para fazer uma gestão coletiva do mundo, não é? E para gerir, inclusive, alguns bens públicos comuns. Eu me recordo de que a primeira organização internacional foi voltada para controlar a navegação no rio Reno. Ou seja, como o Marcelo bem pontuou, a ideia de bem comum internacional estava muito vinculada a aspectos da natureza, do meio, né? E acho que o multilateralismo nasce um pouco desse impulso, né, de coordenação. Era necessário que os atores se coordenassem minimamente. Agora, o que eu acho interessante é que, ao longo do século XX, a ideia do multilateralismo ela ganha uma outra magnitude, uma outra dimensão. Primeiro, com a experiência da Primeira Guerra Mundial e o que vem depois, o wilsonianismo, a descolonização dos povos, a criação da Liga das Nações e tudo que veio junto, todo aquele complexo institucional, e depois a Segunda Guerra Mundial e o sistema ONU, o sistema de Bretton Woods, tudo que vem depois, não é? Então, o século XX ele é crucial para que se conte essa história, para que se constitua esse arcabouço institucional do multilateralismo. Ora, e aí é interessante notar, a pandemia acontece num momento em que, a meu juízo, todo esse aparato institucional já estava sendo posto em xeque. Ela acontece num momento de grande desafio às instituições multilaterais.
por algumas razões que a gente pode nomear aqui. O Marcelo fala sobre a OMS, como que a OMS, historicamente, traz consigo aquela autoridade epistêmica, não é? Ou seja, se vem uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, o pressuposto é de que se pode confiar naquilo, não é? Nada obstante, o que a gente tem visto nos últimos tempos é uma campanha de descrédito, abertamente, de desacreditar qualquer tipo de prescrição, qualquer tipo de diagnóstico elaborado por esses órgãos. Isso não é só restrito à OMS, evidentemente, isso vale para a Unesco, isso vale para as Nações Unidas, isso vale para os bancos multilaterais. Há uma campanha concertada de desacreditação, em larga medida orquestrada pelos Estados Unidos da América e por uma certa coalizão global antiglobalista. Então, o multilateralismo ele se encontra numa encruzilhada. Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente conversar. É uma ideia que vem desde o século XIX, mas que no século XXI vem encontrando dificuldades. O que eu acho legal de pensar aí? Que o multilateralismo é uma invenção relativamente recente na história das relações humanas, não é? Em algum momento da trajetória, nós talvez tenhamos dado como suposto que viveríamos em um mundo multilateral. O que essa crise parece demonstrar, inclusive com o mecanismo sobre o qual o Marcelo jogou luz, não é? Essa race to the bottom, essa coisa de todo Estado buscar resolver o seu lado por meio das suas ações soberanas, em prejuízo de uma coordenação de 3 ou mais atores estatais. Isso mostra bem como o multilateralismo é um construto, e se ele não for continuamente apoiado, continuamente nutrido pelas ações dos Estados e de outros atores não estatais que transitam na cena internacional, as chances de que o multilateralismo venha a perecer existem e não são desprezíveis. Então, eu diria que essa seria a minha primeira intervenção para a gente começar a conversa. Obrigado, Davison. Rafael? Bom, obrigado, Rodrigo. Quero cumprimentar todos os participantes da mesa, todos os nossos espectadores também. Uma satisfação muito grande estar participando desse debate. Responsabilidade também, né, de dividir mesa, né, com o professor Marcelo, o professor Davison, Rodrigo. Então, espero estar aí à altura da incumbência, não é? Então, novamente, agradeço muito e, novamente, é uma satisfação. Para essa primeira intervenção, pegando a deixa, não é, que os colegas Marcelo e Davison deixaram, você também, Rodrigo, levantou, eu acho importante, inicialmente, a gente tentar definir um pouco o que a gente entende por multilateralismo. Todo mundo ofereceu mais ou menos uma definição, mas aí só para situar vocês que estão acompanhando, né, o que eu vou apontar, eu queria tratar da ideia do multilateralismo, sobretudo, como instituições multilaterais, né? Não só como o que 3 ou mais estados podem fazer juntos, mas, sobretudo, a ideia das organizações, né? Porque eu entendo que, nesse momento de pandemia, sobretudo, afasta as organizações, às vezes, versus os estados soberanos, que está mais saliente para todo mundo, né? Vendo pronunciamentos da OMS, depois de líderes nacionais. Então, eu vou me ater a um entendimento do que é o multilateralismo, mais vinculado a essa ideia das organizações multilaterais. E eu queria destacar 2 pontos, né? Talvez até um pouco pré a gente entrar na crise, não é assim, mais do ponto de vista teórico, sobre como a gente pode entender para que servem essas organizações, e aí a gente julgar se o que a gente está assistindo hoje se desenrolar é excepcional, esperado e assim por diante. Há 2 aspectos que me chamam a atenção sobre organizações multilaterais e que se tornam muito salientes no instante que a gente está vivenciando hoje, de crise sanitária global. Primeiro é que organizações multilaterais, elas podem ser encaradas como um contrato
diante do qual todo Estado soberano tem alguma relutância e alguma expectativa, né? Ao engajar-se em uma organização, em um arranjo, há uma moeda de troca, uma transação acontecendo entre um Estado e seus pares e aquela instituição, normalmente em termos de soberania, em termos de discricionariedade. E o primeiro ponto que eu acho que é interessante destacar é que todo contratante, né, todo Estado, ele tem uma expectativa latente de contribuir o mínimo e extrair o máximo, né? Tanto menos que você puder sacrificar da sua soberania, da sua discricionariedade, e tanto mais que você puder resgatar em termos de influência, em termos de recursos, enfim, tanto melhor, né? E esse é um ponto que eu acho que fica bem saliente, quando a gente vê, por exemplo, as transações na OMS, dentre outros, não é? Essa ideia de que todos os estados gostariam de ter os benefícios da organização, mas tem bastante zelo de se verem tolhidos por ela. E uma das coisas onde a gente vê isso é o receio de ver aquela organização voltada contra si, né? Ver o aparato daquela organização virado contra o seu país, no sentido de apontar, por exemplo, que a sua resposta é inadequada, como a gente vê no caso norte-americano, ou ainda que você teve um papel na gênese daquela epidemia, daquela crise, e que deveria ter feito algo a respeito, como é o caso da China. Então, acho que esse é um primeiro ponto teórico que é importante ter em mente para discutir o papel o estado das coisas do multilateralismo. Esse contrato relutante entre países, entre si e com a organização. E um segundo ponto, para mim, é importante para entender organizações multilaterais, é essa ideia de quando uma intuição comum, quando nós observamos uma organização, é a ideia de que, bom, os estados estão cooperando para resolver um problema comum, não é? Eles estão juntando suas melhores mentes para deliberar e assim haverá sabedoria nos números, não é? Na junção de conselheiros e assim por diante. Bem, já antes da crise do Covid, a gente tem lembretes de que não é só isso, não é? Organizações internacionais, multilaterais, elas não existem só para resolver um problema funcional, não existem somente para garantir que tantas vacinas cheguem a um lugar ou que fluxos comerciais sejam liberalizados com a maior eficiência. Elas também são arenas para disputa, não é? Onde estados perseguem seus objetivos próprios, nacionais, por vários outros meios, né? Então, a OMC, por exemplo, ela ofereceu um prelúdio do que a gente está vendo, né? Se a gente imagina que a OMC ela tem uma missão funcional, liberalizar os fluxos comerciais, mas ela serviu de palco para rivalidades entre Estados Unidos e China, o que a gente vê hoje se desenrolar na OMS nos lembra um pouco mais de que isso também acontece em organizações multilaterais. Não é só sobre resolver um problema. Os estados eles não abrem mão de querer perseguir a sua agenda externa também por essa plataforma. Então, eu deixo por aí a minha contribuição, espero que a gente possa depois aprofundar alguns dos outros pontos no subsequente. Obrigado, Rafael. Bom, deixa eu ponderar algumas questões antes da gente seguir adiante, né? Davson lembrou bem aí que nossas primeiras organizações internacionais remontam ao século XIX ainda, né? Então, algo de uma política multilateral é muito mais antiga do que os anos 90, como eu tinha falado no começo ali, né? Mas, na realidade, a minha questão sobre isso era mais no sentido de situar o debate mais recente sobre o multilateralismo, né? De que se fala muito dessa explosão do multilateralismo dos anos 90, mas isso é tão contestado que até os estudiosos de integração regional e União Europeia questionam muito a ideia de uma ordem bipolar durante o período da Guerra Fria, né? Eles apontam para as várias instâncias nas quais a gente consegue ver situações de multilateralismo que indicariam uma ideia de multipolaridade, embora não sejam conceitos sinônimos, né? E uma outra questão, né, que Marcelo levantou também, e que Rafael também pontuou muito bem agora, diz respeito à questão de a gente pensar que organizações internacionais não são necessariamente espaços de consenso, né? Então, quando elas são criadas, não significa que automaticamente os estados estão em um processo harmônico e que eles concordam em relação a tudo, muito pelo contrário, eles estão lá discutindo, eles estão lá tentando fazerem prevalecer seus interesses.
né? Por isso, a questão que o Marcelo falou sobre não necessariamente haver um contraponto entre o exercício da soberania e a participação em organismos multilaterais. Né? Perfeitamente. Afinal de contas, a participação nesses organismos multilaterais se faz pelo próprio exercício da soberania dos Estados. Aí eu faço uma segunda pergunta, que é a seguinte. Considerando o tempo que a gente está hoje, né? Então, na literatura sempre aparece uma discussão sobre crise de multilateralismo, da mesma forma que sempre aparece uma discussão sobre ascensão e declínio dos Estados Unidos, a gente vai voltar a esse ponto mais tarde, sempre aparece uma discussão sobre ascensão e crise do multilateralismo. Em todo grande momento internacional, as pessoas questionam se será esse o prenúncio do fim do multilateralismo, né? O poder hegemônico assumindo posições mais unilaterais. E aí, nessa esteira, eu pergunto o seguinte, hoje, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, vários líderes internacionais, muitos importantes, outros não tão importantes assim, do ponto de vista do jogo internacional das grandes potências, têm dito e feito referências, né, muito claras à metáfora da guerra, né, dizendo que nós estamos vivendo tempos de guerra e que, em função desses tempos de guerra, são necessárias medidas extraordinárias. Isso tem sido apontado por algumas pessoas, inclusive, como um mau sinal para o multilateralismo. E aí eu me recordo de que uma das nossas, provavelmente a nossa principal organização internacional, a Organização das Nações Unidas, né, foi criada justamente com um dos principais objetivos de evitar a guerra, né, de favorecer a manutenção da paz. Num contexto desses em que faz-se contínua referência à situação de guerra e de medidas extraordinárias, como é que a gente pode pensar aí que, de fato, não há uma crise no sistema multilateral ou que não há uma certa perda de autonomia das organizações internacionais nesse tempo? Davison, você tem publicações recentes sobre organizações internacionais, inclusive sobre a Organização das Nações Unidas. Se você puder iniciar a resposta, ficaria agradecido. Com prazer, vamos lá. O que eu tenho percebido, Rodrigo? Que, de fato, você está certo ao apontar uma gramática da guerra para lidar com o tempo presente. Isso, apesar de indevido, eu acho que não é próprio usar essa retórica e essa lógica da belicosidade, mas me parece meio inevitável também. Você é formado em Direito, né? Você é bacharel em Direito, como eu, você frequentou a Faculdade de Direito. Você vai se lembrar que nos manuais, quando a gente vai estudar a força maior, que é aquela circunstância que acaba desobrigando os pactuantes, não é? Porque, afinal de contas, as circunstâncias foram maiores, mais poderosas do que seria possível suportar, não é? Quando a gente estuda isso, a gente aprende, descobre que há uma equiparação entre guerra e epidemia. A lógica para o direito é parecida, porque, afinal de contas, são eventos de tal envergadura e que têm tamanha capacidade de subverter a ordem, que nessas condições ninguém está obrigado àqueles pactos, àqueles tratos que foram feitos anteriormente. Então, embora, como eu disse, ache impróprio esse linguajar e essa própria lógica da guerra para pensar a pandemia atual, eu compreendo as razões. O desafio é muito grande, né? A gente tem que se reinventar. E isso vale para as instituições multilaterais também. Eu tenho acompanhado, até com certa piedade, o trabalho do Antônio Guterres nas Nações Unidas. Ele não tem conseguido fazer muita coisa. Não é? Talvez a ação mais robusta do secretário-geral da ONU tenha sido um chamamento ao cessar-fogo global, mas num plano muito simbólico. Afinal de contas, ele não tem os meios para enforcement, ele certamente não tem. Ao mesmo tempo, eu vejo, no meio da tormenta, o diretor-geral da OMC pedir o boné e se retirar da liderança da organização. Quer dizer, isso é dramático. Justamente no momento em que o comércio internacional sofre um abalo enorme, há um prenúncio de recessão econômica global,
a principal organização voltada para o livre comércio, ela está acéfala, ou virtualmente estará acéfala, não é? Isso para não falar de várias outras organizações regionais que vêm sofrendo muito com essa dinâmica ensejada pela pandemia. Então, o que eu vejo hoje, né, e assim, acho que a ONU é uma matriz importante, né, todo o sistema multilateral, ele acaba sendo tributário daquele construto do fim dos anos 40. Se essa matriz ela começa a fraquejar, a dificuldade é grande, né, de manter a ordem de forma harmoniosa, né? E essa dinâmica belicista, belicosa, ela acaba sequestrando qualquer arranjo, qualquer tentativa de se colaborar em bases mais institucionalmente previsíveis, não é? Seguindo regramentos mais ou menos previsíveis. É a força maior se impondo. Eu acho que isso é muito poderoso. E veja você, que assim, a sua intuição está tão correta que o nome que a Europa tem dado a esse plano de recuperação, de resgate às economias nacionais, foi o Plano Marshall, que por acaso foi mimetizado aqui no Brasil também, né? Então isso evoca toda uma mentalidade, uma tentativa de reavivar as instituições por meio de lógicas, de processos que são pertinentes a um outro ambiente, o ambiente da guerra, da destruição total, né? Eu acho que a sua intuição ela é correta nesse sentido. E é isso, quer dizer, sumariando a minha mensagem, a força maior, a força da surpresa e a necessidade que a gente tem aí de repensar tudo, né? De A a Z. É uma evocação de uma situação extraordinária para explicar outra, né? Obrigado, Davison. Rafael? Bom, obrigado, Rodrigo. Realmente, eu acho que a pista para onde Davison seguiu é realmente um dos ângulos mais frutíferos para a gente explorar isso. A ideia da força maior é um diapasão que você pode aplicar a todo pensamento de política doméstica e internacional, né? Desde Maquiavel, a ideia de você tem tempos normais, né, a república, mas haverá uma época, e isso virá, não é que será necessário medidas excepcionais. Como se fala sobre isso é outra questão. Mas eu acho que esse é realmente uma das melhores lentes para a gente pensar sobre o que está acontecendo hoje, a ideia de que é um tempo excepcional e o que isso implica, né? Fazendo um paralelo com o que acontece domesticamente, né, no interior dos estados, o que eu noto é que a literatura sobre crises ela é muito útil para ajudar a entender o que está acontecendo e ter certas expectativas. Um processo de crise dentro de um país, ele normalmente vai conduzir a uma concentração da tomada de decisão. É um momento em que justamente a república diminui um pouco e o principado se eleva, não é? Você pensa, por exemplo, que todos os países estão fazendo hoje para evitar o contágio, isolamento social. Você pensa, bom, mas isso não viola um direito fundamental republicano de ir e vir? Sim, mas é uma situação excepcional, né? Tem uma força maior que se impõe, que exige, então é um momento um pouco menos de deliberação democrática e mais de ação concentrada, né? De uma decisão vertical. Isso a gente está vendo cotidianamente no interior das fronteiras dos estados. Se a gente transporta isso para o sistema internacional, o que a gente pode esperar? Que num momento de crise que afeta por igual o sistema internacional, também vai se produzir uma certa verticalização. Os atores menores vão começar a olhar para cima, esperando decisão, esperando orientação, e daí a gente já tem um corolário que eu achei muito interessante pensar sobre isso, que quanto mais horizontalizado um sistema, né, quanto mais veto players houver, menos estro se aquele sistema produzir uma decisão rápida, diretiva. Isso já é um ponto interessante para a gente pensar sobre a relação entre multilateralismo e crise. Se um sistema fortemente multilateral, ele também é fortemente capaz de resolver uma situação totalmente... Então, esse é um ponto para deixar em sobre debate mais tarde, né? Se eu tivesse que fazer um balanço do sistema que a gente habita hoje,
eu acho que ele não é fortemente horizontalizado, apesar de haver toda essa discussão de potentes e tudo mais. Nós temos grandes poderes, né? Se você pensa em Estados Unidos e China, temos uma verticalização importante no sistema internacional. Isso me faria esperar que a resposta para o Covid, para a pandemia, fosse fortalecedora, o sistema pudesse produzir uma resposta rápida e satisfatória. Tanto porque a crise envolveu desde cedo grandes atores, como a China e como os Estados Unidos, então você esperaria, bom, grandes atores, poucos decisores, riscos, a disseminação do vetor entre fronteiras, e contudo não aconteceu, né? Pelo que nós vimos, nós não podemos qualificar a resposta em nível sistêmico como rápida, como célere, tal como um sistema verticalizado como o nosso poderia produzir. Por que isso aconteceu? Na minha interpretação dos fatos, é por aquele primeiro elemento que eu mencionei, a ideia que os estados se ressentem contadas contra si, não é? Então, eu arriscaria dizer que se esse vírus tivesse em qualquer outro local geográfico, que não uma grande potência, nós veríamos uma decisão muito mais célere do sistema multilateral. Mas nessa crise que a gente está vendo hoje, assim como mais ou menos a crise financeira de 2008, o lugar de origem é um problema, porque você desperta o zelo da reputação do local de status daquele país, e isso atravanca um pouco o processo de resposta. Então, a minha interpretação do que está acontecendo é que o sistema internacional, como ele está configurado hoje, poderia produzir uma resposta muito mais célere, muito mais efetiva. Mas o fato de mexer diretamente com quem são as grandes temas hoje compromete um pouco a vitalidade e agilidade dessa resposta. Rapidamente, antes de lhe passar a palavra, Marcelo, só para reagir aqui a uma coisa que o Rafael falou, é uma provocação bastante interessante, Rafael, essa questão de que talvez a resposta fosse mais rápida se o problema acontecesse em um país que não fosse uma das grandes potências. Mas aí uma questão que eu deixo para a gente pensar sobre, né, talvez alguma coisa no debate depois, se a gente teria uma situação tão crítica, tão grave, caso isso acontecesse em outros países que não das grandes potências. Se isso evocaria tanta demanda internacional por uma resposta, por uma resolução, sabe? Eu acho que antes de a gente pensar que o sistema funcionaria melhor contra países menores no jogo das grandes potências, acho que a gente teria que pensar se uma crise dessas iniciando em um desses países menores se traria essa questão tão à baila como está agora a pandemia. Bárbara acabou de colocar no chat aí como a crise do Ebola, perfeitamente. Vou passar a palavra para o professor Marcelo. Obrigado, Rodrigo. Vamos lá. Retomando, né, o que Davison colocou, né, a gramática, né, que está fazendo uso hoje dessa expressão tempos de guerra, né? E o que eu gostaria de chamar a atenção, né, Rafael falava de Maquiavel, né, mas uma outra autora mais recente, mas não menos importante para a ciência política, Hannah Arendt, comenta sobre a questão da democracia em tempos de guerra, já na época dos gregos, né? Então, a expressão tempos de guerra, eu acho que ela, como o Davison falou, mas ele não usou a palavra, né? Eu acho que Rafael usou o vocábulo, e o professor Hernando Carvalho também mandou aí uma pergunta que usa a palavra que eu tinha escrito aqui para trazer para vocês, que é a palavra de excepcionalidade. Eu acho que o que se deseja quando se usa a expressão tempos de guerra é essa noção da excepcionalidade, da severidade também, né? A guerra é algo que implica, no mais das vezes, em catástrofes, né? Catástrofes humanas muito sérias, né? Principalmente que, se a gente pensa a pandemia atual como sendo uma guerra mundial, né? Não é uma guerra local.
Então, as consequências advindas do processo são consequências que se assemelham, de certa forma, a catástrofes produzidas por guerras, né? Então, acho que a ideia da utilização dessa expressão é a excepcionalidade e a severidade, né? Acho que foi você, Rodrigo, que falou, acho que foi Rafael, que a liberdade de ir e vir, né? Nós estamos todos cerceados em relação a essa liberdade. Mas isso é preciso, então tem que ser feito. E a gente respeita isso. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto de respeito à questão da democracia, né? Então, tempos de guerra não são tempos propícios à prática da democracia, e isso há muito tempo. Isso não é novo. Por uma razão muito simples. A democracia, ela é, entre outros aspectos, fundamentada no debate, na deliberação. Então, a democracia ela não tem pressa. Claro que eu não estou dizendo aqui que a democracia é preguiçosa, não é isso. Mas, se comparamos tempos democráticos com tempos de guerra, né, a celeridade das tomadas de decisão não podem ser comparadas, né? Em tempos de guerra, você tem que decidir rapidamente. Então, os próprios gregos previam isso, né? Então, o berço da democracia já previa um parêntese, vamos dizer assim, nas práticas democráticas padrão, né, em tempos onde a reação e a celeridade eram imperativos. Tá? Gostaria também, dentro dessa lógica de tempos de guerra que você colocou, Rodrigo, trazer algo que Rafael colocou na fala dele sobre os interesses dos Estados em sistemas multilaterais. Então, mais uma vez, a dicotomia soberania, multilateralismo, né? A gente está vivendo, no momento, na União Europeia, por exemplo, discussões muito acaloradas sobre o financiamento da crise provocada pela pandemia, né? Crise sanitária, mas crise também que está afetando a economia, que vai precisar essa economia se recuperar. Então, você tem, por um lado, Alemanha e França, que estão querendo agir de uma determinada maneira, a gente não tem tempo para entrar aqui no detalhe, né? Você tem os países do sul da Europa, que foram mais atingidos, que concordam plenamente com isso, né? E você tem países do norte da Europa, como a Dinamarca, os Países Baixos ou a Áustria, né, que estão se contrapondo a isso, né, a essa solidariedade que está sendo manifestada e colocada pelo casal, pelo tandem franco-alemão. Esse é um aspecto, né? Outro aspecto também na União Europeia, que tem a ver com democracia, que tem a ver com tempos de guerra, né? A livre circulação dentro da União Europeia. Então, antes da pandemia, alguns países já estavam acionando cláusulas de tratados, né, para sair provisoriamente do espaço Schengen, que é aquele espaço onde os cidadãos europeus circulam livremente. Não apenas os europeus, né? Um turista que adentre o espaço Schengen, ele vai ser controlado quando entrar. Mas depois, nos estados que dele fazem parte, ele não vai ser mais controlado. Então, mesmo antes da pandemia, isso estava acontecendo. Com a pandemia, aí, isso deu mais motivações, né, aos estados a controlar. E a preocupação agora da União Europeia, a gente pensando a União Europeia como uma organização internacional multilateral, claro, restritiva, é como voltar a reabrir as fronteiras. Você tem critérios objetivos de reabertura de fronteiras. Mas, possivelmente, alguns estados não vão aceitar isso. Então, o que está se querendo evitar, por exemplo, né, isso aí é um exemplo, pessoal, tá? É só uma hipótese, é que a Alemanha diga, não, eu vou abrir a fronteira para a França, mas eu não vou abrir para a Bélgica, por exemplo. Por quê? É porque na França tem menos casos do que na Bélgica, então ter critérios objetivos para que os países pudessem adotar de uma maneira mais harmônica. Mas isso está gerando problemas, né? Então, a gente tem que ficar de olho para ver como essa situação
vai evoluir, como esses tempos de guerra vão evoluir. E só para lançar também aí, se for possível a gente discutir até o final, é a faceta interna da soberania. Porque a gente está falando muito da soberania, da ação do Estado no cenário internacional, mas nós temos problemas internos que possivelmente vão ser discutidos na próxima mesa, né, que vai ser coordenada pelo professor Leon Victor e terá a participação do professor Hernani e de alguns outros, né, é que o STF teve que se pronunciar internamente aqui no Brasil, para dizer que governadores e prefeitos poderiam agir como achassem mais conveniente. Então, o questionamento é essa perda de soberania interna, né, naqueles termos que Bobbio coloca lá no dicionário da política, a definição de soberania em termos externos e em termos internos. Então, é mais uma provocação. Como eu digo, isso deverá ser aprofundado na próxima mesa do nosso ciclo de debates, mas fica aí uma deixa, porque pode ser que Rafael e Davison queiram também se pronunciar rapidamente sobre isso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Marcelo. Antes de passar a palavra de volta para Davison e Rafael, eu vou fazer um terceiro questionamento, e é um questionamento um pouco mais amplo, e que, entre outras coisas, vai abordar um pouco isso que Marcelo levantou agora, que é o seguinte: alguns analistas têm umas perspectivas interessantes sobre como é que vai ser o mundo pós-pandemia, né? Então, alguns deles têm apontado que a situação atual evoca a necessidade de mais multilateralismo, né? Necessidade de multilateralismo conceitual, não do ponto de vista procedimental, como o Rafael questionou, né? Se você tem mais países ou mais atores participando do processo decisório, isso pode tornar a decisão mais lenta, né? Mas no sentido de você, conceitualmente, né, o espírito do multilateralismo, de você ter mais organizações como a OMS, né, administrando crises como essa, enquanto outros têm sido muito mais pessimistas, dizendo que o movimento natural na verdade, os Estados se fecharem um pouco mais, né, fazerem mais uso estrito da sua soberania em práticas cada vez mais unilaterais. Eu tendo a acreditar que a gente tem um caminho um pouco mais intermediário em relação a isso, né, uma vez que, enquanto uma das definições de política externa, né, dos Estados é uma política que naturalmente interfere nas políticas de outros Estados, interna ou externamente, isso é objeto de discussão, mas a própria natureza da política externa dos Estados é uma política que envolve a interação com os demais. Não há como a gente ser estritamente unilateral num contexto desses. Mas essa questão de a gente ter mais ou menos multilateralismo depende de outras questões que são mais estruturais, a meu ver, né? Por exemplo, fala-se há algum tempo já, né, eu até mencionei isso na pergunta anterior, de uma situação de uma transição hegemônica, né, dos Estados Unidos para a China, que algumas pessoas, o Oliver Stone, que é um nome muito pronunciado disso, né, lá da FGV, que defende que esse processo está em franca aceleração, né, nessa situação da pandemia, e de que talvez a substituição do poder hegemônico dos Estados Unidos para a China seja acelerada. E aí eu faço uma primeira provocação em relação a isso, né, ainda vou fazer mais outra antes de passar a palavra para vocês, ecoando um discurso de Xi Jinping, né, que ele fez por vídeo, como é a situação atualmente hoje, né, na pandemia, esta semana, salvo engano, é a 73ª Assembleia Mundial ou Internacional de Saúde, não recordo agora exatamente o nome. Ele fez um longo discurso, né, falando sobre a importância de gerenciar essas crises, reconhecendo o papel da OMS e a necessidade de que a OMS tivesse mais poder, inclusive, numa situação como essas. E fizeram ele fez umas colocações interessantes, né, discutindo que uma vacina que eventualmente seja criada agora para o Covid-19 deve ser tratado obrigatoriamente como um bem público global, e que a China, inclusive, se encarregaria de tratar disso como bem público, né, distribuir para o mundo, eu não lembro se ele usa a expressão gratuitamente, né, eu vi algumas notícias se referindo a isso, mas eu li a declaração e eu não me lembro da expressão gratuita lá, né, mas a ideia de tratar como bem público global e de acelerar essa distribuição e tudo mais, caso ela venha a ser desenvolvida lá, isso é importante, talvez evoque um pouco esse papel de
destaque maior que a China visa obter nesse cenário pós-pandemia. Aí eu tenho duas questões, na realidade, sobre isso, né? Primeiro como é que fica essa questão nesse mundo pós-pandemia, né, em termos de a gente pensar quem será a hegemonia da vez, se de fato a gente tem uma aceleração de um processo de transição hegemônica ou não, ou mesmo se a gente tem de fato uma situação de transição hegemônica, né, considerando que os Estados Unidos têm uma situação muito confortável no sistema, né, em que as principais instituições multilaterais, o sistema financeiro, todos são baseados em princípios ou instrumentos próprios dos Estados Unidos, né? O dólar, são os valores liberais intrínsecos a essas instituições multilaterais do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, esse é um primeiro ponto, né? Se a gente tem, de fato, esse processo de transição hegemônico ou não, e se isso está em aceleração ou não com as respostas de Estados Unidos e China nesse momento. E o segundo, que eu vou ecoar um pouco o que Marcelo falou, né? Se a gente pensar em termos de questões internas, né, pensar os problemas que essa situação de excepcionalidade, essa situação de considerar a pandemia como uma situação de guerra, né, o quanto isso evoca nos estados uma escalada autoritária. Isso tem sido apontado o tempo inteiro, né, em vários casos, em vários países diferentes, de que isso tem sido usado como justificativa internamente para os países tomarem, para os seus presidentes ou primeiros ministros, depende de qual for o seu chefe de governo ou chefe de Estado, tomarem decisões que flertam claramente com o autoritarismo. Então, quanto a gente pode pensar nesse mundo pós-pandemia, né, essas consequências para uma situação de transição ou manutenção hegemônica e para a saúde dos regimes democráticos modernos. Rafael, como você não começou nenhuma das duas, eu gostaria que você começasse agora, se possível. Claro. Ok, obrigado, Rodrigo. Bom, vamos ver se dá para cobrir, né, os dois pontos. Talvez eu me concentre mais em um do que em outro. Mas, num primeiro momento, como será a ordem multilateral pós-pandemia, em específico, se isso tem alguma consequência para o status da China como potência emergente, possível futura liderança global, né? O que eu vejo é que certamente o cenário global pós-pandemia vai ser um de pouco crescimento econômico. Vários países hoje estão tendo que direcionar seus recursos para o setor hospitalar, a sua atividade econômica está caindo, então a gente vai ter um cenário francamente recessivo, né? País em alta necessidade de liquidez, enfim, endividados, então vai haver um grande vácuo para a liderança, não é? Para que surja um paymaster, algum país disposto a arcar com a recuperação do sistema, né? Então a gente vê isso em situações de crise. Quando houve a crise financeira 2008, essa necessidade existia, não é? Você precisava ter alguém que pagasse, garantisse liquidez nos mercados, e isso fica em aberto, né? Para a gente ver qual ator vai entrar para fazer isso. Será a China, será os Estados Unidos, União Europeia? Então isso está para ser visto, não é? Como cada ator vai reagir. Isso certamente pode se transformar em uma questão de liderança, né? Isso também traz consigo uma possibilidade de protagonismo para países menores, inclusive. Então, usando novamente o referencial do G20, da crise de 2008, a crise de 2008 a gente viu, se não houvesse crise financeira em 2008, não haveria G20 hoje de chefes de Estado e governo, porque houve essa tomada de consciência que você precisava trazer mais gente para gerenciar um sistema cada vez mais complexo, né? Então, a gente pode ver isso emergir dessa situação de crise, um maior papel para outras potências, mas, ao mesmo tempo, e a gente pode pensar, bom, então o sistema pós-Covid vai ser mais multilateral, né? Mas aí, novamente, usando o exemplo da crise financeira de 2008, a mesma crise internacionalmente deu ascensão ao G20. Domesticamente, por exemplo, nos Estados Unidos, deu ascensão ao sentimento anti-establishment, né? Tanto à direita quanto à esquerda. E a gente viu no que isso se traduziu hoje, né, nas urnas. Então, a crise também pode gerar profundos descontentamentos econômicos no interior de cada país, e aí eu já chego no segundo ponto que você levantou, Rodrigo. Então, a gente pode ver líderes sendo eleitos que valorizam mais esse discurso de
autossuficiência, de veja o que essas fronteiras abertas trouxeram para dentro do país, não é? Então, há esses dois caminhos que podem resultar desse ponto de inflexão que a gente vive, né? O teste mais importante, há eleições nos Estados Unidos mais desse ano, né? Então, isso já vai dar para a gente um sinal muito claro de qual caminho o sistema pode percorrer. Desculpa, minha internet deu uma oscilada aqui. Professor Marcelo, você pode continuar? Obrigado, Rafael. Posso sim, Rodrigo. Vamos lá. Eu acho que a tua questão, ela também foi contemplada aqui, quer dizer, convergiu com a tua questão, uma pergunta que o Michele fez aqui no chat, e para ser também assim bem objetivo, as consequências, né, do Covid para o sistema internacional. Como ficaria o sistema internacional pós-Covid, ou multilateralismo relacionado com o Estado pós-Covid-19. Né? Eu acho que em termos conjunturais, o multilateralismo ganha. Eu estou pensando aqui mais na OMS propriamente dita, né? A instituição, como dizia Rafael. Eu acho que a crise do Covid, a pandemia, ela projetou, de certa forma, a OMS no cenário internacional, e nós estamos vivenciando aqui no Brasil isso, né? Então, os telejornais, a mídia, de uma forma geral, tem repercutido, tem reverberado os posicionamentos da OMS. Então, eu acho que ruim com ela, pior sem ela. Eu acho que, conjunturalmente, o multilateralismo, de certa forma, ganhou, repito, mais nessa visão de uma instituição mais específica, a Organização Mundial da Saúde. Agora, em termos estruturais, eu sou muito mais pessimista, né? Claro, nenhum de nós tem bola de cristal, né? Eu sempre digo aos meus alunos e aos meus interlocutores, de uma forma geral, que eu tenho uma tendência a ser adepto, vamos dizer assim, de uma tradição realista das relações internacionais. Então, eu não acredito que, em termos estruturais, haverá revoluções pós-Covid-19. Eu acho que, essencialmente, o sistema internacional vai permanecer mesmo. É claro que isso pode detonar alguns processos, como a Segunda Guerra Mundial, ou melhor dizendo, o final da Segunda Guerra Mundial, promoveu, de certa forma, a criação efetiva da União Europeia. Tá? Mas o sistema internacional, diante da Segunda Guerra, e o sistema internacional hoje, né, em termos estruturais, ele é basicamente o mesmo. Prevalece os interesses das grandes potências, enfim, os sistemas internacionais, no mais das vezes, respondem aos interesses das grandes potências, e é assim há muito tempo, e, no meu entendimento, continuará sendo assim durante ainda muito tempo. Tá? Gostaria de chamar a atenção para um aspecto que já vinha acontecendo antes, e que pode se agravar depois da Covid-19, que é o fenômeno dos nacionalismos. Né? Eu não usei essa palavra, mas quando eu falei de imigração agora há pouco, do espaço Schengen, isso tem muito a ver com a questão da emergência de movimentos nacionalistas na Europa. Né? Então, de fato, o mundo pós-pandemia, ele talvez, o fenômeno do nacionalismo se recrudesça, vamos dizer assim. Né? Haja uma recrudescência desse fenômeno, que era uma tendência que já vinha, de certa forma, acontecendo. Né? Um fortalecimento do Estado-nação,
a subida ao poder, por exemplo, de Donald Trump, a própria China, que representa um Estado forte, né, a entrada tardia da China na OMC, enfim, esse é um aspecto. Tá? E outro aspecto também que eu ainda gostaria de comentar é a questão econômica. Né? A gente falou aqui, Rafael apontava muito bem a situação calamitosa que as economias vão se encontrar, e eu acho que a gente passa por algo assim muito novo, porque apesar da gente usar o vocábulo ou a expressão tempos de guerra, né, as guerras, se a gente pega a Segunda Guerra ou a Primeira Guerra, que foram guerras mundiais, elas sempre ou quase sempre pouparam certos espaços geográficos do globo. Né? Por exemplo, a industrialização brasileira, entre outras razões, se deve também porque houve a Segunda Guerra Mundial e houve espaço, ou seja, o Brasil foi um território que não foi atacado, como vários outros territórios ao redor do mundo. Né? Mas essa situação atual, ela não permite isso. Claro, há países que são mais atingidos do que outros, mas todos os países praticamente foram atingidos. Onde é que eu estou querendo chegar? Essa relação nefasta que a gente tem entre saúde e economia. Né? A impressão, eu digo bem, a impressão que se tem é que aqueles países que conseguirem sair mais rápido, eles vão largar na frente, vão poder se recuperar mais rápido e tirar proveito econômico dessa situação. Né? Então, claro, isso é uma elucubração, vamos dizer, que eu estou fazendo aqui, né? Mas que eu lanço para vocês aí, para vocês pensarem e refletirem a respeito. É isso, Rodrigo. Obrigado, Marcelo. Davison? Eu estou gostando tanto desse painel, porque tem tanta questão oferecida, né? E a gente tem que fazer escolhas aqui sobre o que vai atacar. Mas muitos pontos densos que merecem ser abertos depois, ser explorados, ser dissecados. Né? Eu vou fazer, então, a minha escolha. Vamos falar de pós-pandemia e do que vem por aí para o sistema multilateral institucional. Eu acho que, no curto prazo, é inevitável um certo retraimento, um certo refluxo. Não tem jeito. Se a gente entende globalização, esse termo tão vulgarizado, né, que foi utilizado tanto nos últimos anos, 20, 30 anos, como um aumento sem precedente do fluxo de pessoas, de mercadorias, de capitais, de ideias, me parece que essa crise, a crise ensejada pela pandemia de Covid-19, ela gera um recuo muito acentuado, muito evidente, em pelo menos duas dimensões aí. A mobilidade humana, fluxo de pessoas, e também o fluxo de mercadorias. Muitas das cadeias de produção e abastecimento que são globalizadas estão tendo que ser repensadas. Não é? Eu li outro dia uma matéria muito preocupante sobre alimentação. Como o adoecimento dos trabalhadores, dos estivadores num porto lá na Europa tem impactado toda a cadeia de suprimento de proteína no mundo todo. Isso é muito impactante, muito impressionante. Como os Estados deverão reagir a esse desafio? Buscando autossuficiência. A China vai buscar autossuficiência, a despeito do discurso do Xi Jinping. Ele tem feito esse discurso pró-livre mercado, pró-globalização, porque é um discurso que serve muito bem à China neste momento. A China está expandindo negócios ao redor do mundo, tem investido, sobretudo em infraestrutura, no âmbito daquela iniciativa Cinturão e Rota, literalmente todos os cantos do planeta, mais de 70 países, e muitos bilhões de dólares estão sendo colocados nessas iniciativas chinesas. Então, a China usa de forma tática o multilateralismo, principalmente nessa vertente comercial. Mas eu acho que é tático, não é um compromisso histórico que a China tenha. É evidente isso. Calhou de ser um bom momento de surfar a onda da globalização.
Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, que historicamente foram patrocinadores de todo o experimento multilateral ao longo do século XX, muito claramente, se retraíram, não é? Donald Trump é um dos detratores das organizações internacionais desse, para usar uma expressão da literatura, do multilateralismo com grandes números. As grandes organizações que congregam todos os continentes e todas as nações, ou praticamente todas elas. Então, assim, a gente está numa encruzilhada interessante em que vejo eu, no curto prazo pelo menos, uma tendência à introversão, ao retraimento dos Estados. A China, por exemplo, tem falado que não vai comprar soja do Brasil, porque está com medo de o Brasil não estar em condição de exportar soja daqui a algum tempo. Tamanho vai ser o estrago que a pandemia fará aqui. Então, para securitizar o abastecimento da soja, da proteína no mercado doméstico, vão passar a diversificar, comprar em outros lugares. Né? Então, os estados vão buscar algum tipo de autossuficiência. As economias tenderão a ser mais autárquicas, eu acho, no curto prazo. Isso me parece mais ou menos inevitável. Não é? Eu falei de mobilidade humana. Eu vi o dado semana passada. Hoje, o tráfego aéreo civil internacional é 2% do que era 4 meses atrás. De cada 100 voos que havia, hoje são 2 voos internacionais. Então, assim, é muito evidente que o nível global de internacionalização das atividades humanas vai baixar, está baixando, e no curto prazo é isso. Acho que a gente vai ter que se resignar a inventar outras maneiras de se conectar. Muito vai passar pela tela do computador, pela tela do telefone, uma espécie de globalização enjaulada. Né? Quem dominar os códigos aí, os códigos de computação, vai dominar muita coisa. Né? Essa é uma das arenas para as quais o confronto vai migrar. E pensando em Estados Unidos e China, a China está muito bem posicionada. A China estará bem posicionada nesse jogo, nessa disputa pelo ciberespaço, né, nessa batalha dos programadores. Eu acho que a China vai jogar o jogo com muita competência. Só para fechar, eu acho que, ainda assim, por mais que haja um retraimento, e talvez aí me alinhando às leituras que a mesa fez, no médio e no longo prazo, é necessário pensar em arranjos que garantam que o sistema internacional não pereça diante de desafios como este atual. Por exemplo, a ideia de que haja um corpo de médicos de emprego rápido, para que quando haja uma irrupção de nova pandemia, isso vai acontecer no tempo das nossas vidas, provavelmente, a gente consiga reagir, fazer cordões sanitários, não deixar se espalhar tanto a moléstia, a praga. Não é? Essa é uma iniciativa que eu acho que também será necessária. O comércio, a economia, vai acabar chegando a níveis, se não os mesmos de um ano atrás, níveis próximos, e depois vai superar. Então, no médio e no longo prazo, as coisas se ajeitam. Eu só acho que no curto prazo, o nosso caminho é de um certo retraimento, e isso vai ser inevitável. Obrigado, Davison. Será que a gente podia fazer uma outra rodada rapidamente aqui sobre essa questão específica da escalada autoritária? Eu sou o Rafael que tocou no assunto, se Davison e Marcelo puderem falar sobre isso. Tem algumas perguntas já no chat, né? Eu finalizei o grupo de perguntas principais que eu tinha para fazer. Então, se vocês dois puderem comentar alguma coisa sobre isso, antes da gente passar para as perguntas dos espectadores, eu ficaria grato. Davison pode emendar logo, já que ele já estava falando. Rodrigo, uns 10 anos atrás, eu estava entrando na UFMG e eu ouvi uma palestra do Philip Schmitter, que me marcou muito profundamente. Schmitter estava visitando Belo Horizonte e ele disse o seguinte, ele tinha acabado de passar uma temporada na China, e ele disse, vocês, professores, estudantes de ciência política, estão acostumados à igualdade, ciência política, democracia. Ou seja, quem estuda ciência política, no fundo, está estudando a democracia e os seus processos. Na média, né? Em regra, ele dizia, o futuro vai ser diferente.
o futuro da disciplina de ciência política será o estudo das autocracias, ou de como fazer os regimes políticos operarem da maneira mais eficiente, com alguma legitimação social, mas não necessariamente segundo os protocolos da democracia representativa, procedimental, liberal. Né? Ele, evidentemente, estava pensando num momento que, se não é este atual que a gente está vivendo, é um momento próximo, que está chegando, que é aquele em que os projetos civilizacionais de países como China e outros, não é só a China, começam a desafiar os modos de vida que foram forjados no século XX pela tendência aí do Atlântico Norte, Estados Unidos, Europa Ocidental. Então, eu acho que o espectro, a sombra do autoritarismo nos ronda. Né? E o resultado dessa pandemia vai ser importante, né? Porque, afinal de contas, a imagem que eu tenho hoje é de uma China que sai robustecida, que se põe a fazer diplomacia de máscaras, a posar como líder magnânimo do mundo, né? O Estado chinês. E os Estados Unidos com muita dificuldade, de joelhos, tentando se haver com um problema muito sério. O nível de acometimento dos Estados Unidos foi muito alto, não se imaginava isso, que a pandemia geraria essa fragilidade toda em Washington e nos Estados Unidos, né, no território inteiro do país. Então, o que eu vejo adiante é isso, quer dizer, a profecia de Philipp Schmitter, né, talvez a gente tenha que lidar com isso. Eu já fui à China um par de vezes e não se discute democracia, por óbvio, não é filosofia política. Eles discutem política pública, como fazer de forma eficiente a implementação de uma política. Na economia, ninguém está discutindo liberdade econômica, está discutindo desenvolvimento, né? Como fazer a economia reagir, como, enfim, conter problemas como pobreza, fome, né? Como enfrentar esses... Então, é uma visão pragmática e que não tem muita margem para normatividade, para discussões filosóficas, não tem. E, claro, isso numa moldura de partidocracia, uma moldura de um Estado que não é democrático, né, nos termos que nós nos habituamos a praticar. Então é isso, quer dizer, eu acho que existe esse risco, sim, de a gente assistir a uma transformação das ideias, das mentalidades e dos regimes políticos hegemônicos ao redor do mundo. Obrigado, Davidson. Marcelo? Rodrigo, de forma rápida, eu acho que a democracia tem um grande problema que Davidson tocou, eu gostaria de enfatizar ainda mais, que é a eficiência, né? E o autoritarismo tem um grande problema, que é a falta de reversibilidade, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Um sistema autoritário ele pode ser pragmático, ele pode ser eficiente, mas tanto o pragmatismo quanto a eficiência podem não durar muito tempo, né? Quando eu estou dizendo aqui muito tempo, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, enfim, pouco importa, né? Ou seja, em algum momento, no caso do sistema autoritário, pode ser que os cidadãos sobre os quais ele atua queiram derrubá-lo, né? Queiram, não vamos nem dizer derrubá-lo, queiram modificá-lo, né? E o sistema autoritário ele não permite, pelo menos em tese, esse tipo de reversibilidade. Então, o autoritarismo ele tem esse grande problema, é que ele não permite alternância. A reversibilidade ela é praticamente inexistente. Ora, a democracia, como eu dizia inicialmente, ela tem esse grande problema e nós vivenciamos isso aqui no Brasil. Então, não são poucas as entrevistas que a gente pode encontrar, né, onde cidadãos brasileiros dizem, não, se o sistema for autoritário, mas eu viver melhor, eu não estou preocupado se eu voto, se eu não voto. Repito, quer dizer, eu não estou defendendo de forma alguma isso aqui. Eu estou apenas tentando apontar um problema que a democracia tem, né, que é gerenciar de forma adequada a eficiência.
né? Todos nós, eu acredito que vocês compartilham comigo, viver num regime democrático é muito bom, você poder se expressar livremente, você poder dizer o que você quer, você poder agir da maneira que você acha mais conveniente, isso é muito confortável, né? Mas há alguns que estão num patamar social, vamos dizer assim, em que esse tipo de situação não é tão relevante quanto ele o é para nós. Então, para quem não tem o que comer, para quem está em situação realmente muito, muito vulnerável, né, então há outros parâmetros para julgar se o sistema político ele é adequado ou não. Então, nós vivemos isso aqui no Brasil. Então, precisa ter muito cuidado, né, para que a democracia ela possa, de fato, ser eficiente, né? Davidson foi 2 vezes à China, quer dizer, disse um par de vezes, talvez mais do que 2 vezes, né? A interpretação é minha aqui. Mas a China hoje está se projetando como um hegemon muito forte, desafiando os Estados Unidos. A União Soviética acabou-se. Então, nós tínhamos 2 regimes autoritários, né? Um deles se adaptou e está aí. A gente não sabe o quão ele ainda vai se adaptar, né? Mas o outro ruiu completamente. Então, a Rússia não tem hoje o status internacional que tem a China. E, claro, a Rússia é um país extremamente importante no cenário internacional, mas não tem a mesma dimensão que tem a China. Enfim, eu fico por aqui, porque senão eu posso me estender demais e nosso tempo está correndo. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Rafael, você ainda tem alguma ponderação sobre essa questão, antes da gente passar as perguntas dos espectadores? Não, acho que se eu for, a gente pode acabar tomando tempo. Vamos responder algumas perguntas, então. Obrigado, Rodrigo. Tudo bem, obrigado, Rafael. Reforçando o pessoal que está assistindo, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, coloque aqui no chat. Eu vou levantar algumas delas aqui agora, tá? O professor Hernani, também da UFPE, fez 2 perguntas aqui. A excepcionalidade pode alterar a dinâmica do sistema e a pandemia pode pôr em xeque a vitalidade do sistema multilateral? Parte disso já foi contemplado, né, pelos colegas aqui, mas essa segunda em específico talvez pudesse ser mais discutida pelos colegas, né? A pandemia pode pôr em xeque a vitalidade do sistema multilateral? Rafael, o que é que você acha? Bom, Rodrigo, o que eu vejo que talvez a gente não tenha como responder uma reação única do sistema multilateral. Concordo com o que o professor Davidson colocou com bastante ênfase, que é inevitável que você vai ter uma retração no pós-pandemia. Mas essa retração, inclusive, ela pode se prolongar porque pode dar margem a discursos de autossuficiência que vão contrário ao multilateralismo. Mas, justamente porque uma possível pauperização de muitos países no mundo vai criar um vácuo de liderança, isso pode ser uma indução para que haja preservação das instituições, né, para que os países ainda busquem trabalhar juntos, não é? Novamente, se nós sairmos dessa situação pós-pandemia com uma rivalidade ainda mais acentuada entre Estados Unidos e China, isso também pode trabalhar a favor do multilateralismo, mais ou menos como aconteceu na Guerra Fria, em que países medianos puderam fazer mais pelo sistema, puderam investir mais e inovar mais dentro do sistema, porque viram que no topo, no cume, a coisa estava travada, não é? Isso pode acontecer, mas enfim, difícil prever que caminho, se uma coisa acontecendo nulifica a outra, né? Ok, Rafael. Marcelo? Eu acredito que sim, deverá sim haver impacto, né? Eu tinha até escrito aqui, mas esqueci de falar, porque quando a gente fala de sistema multilateral, eu acho que talvez a gente precise ser um pouco mais preciso sobre o que nós estamos querendo dizer com isso, né? Rafael tentou conceituar algumas coisas, né? Eu estou pensando em quê quando eu coloco isso para vocês? Do ponto de vista do sistema multilateral de comércio, né, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, vai haver um impacto muito grande no pós-pandemia, né? Porque as economias vão estar
estraçalhadas. Então, é possível que haja essa reconfiguração sobre a qual Davison comentava, ou seja, a China vai deixar de importar do Brasil por questões securitárias, porque tem medo que o Brasil não consiga responder à sua demanda adequadamente. Então, vai haver no meu entendimento, vai haver toda uma reconfiguração do sistema multilateral de comércio. Mas o sistema multilateral outro, né, o que é que eu estou chamando de outro? É que não seja o de comércio, que não seja o de saúde, o que seja talvez a high politics do sistema multilateral. Eu acredito que a high politics do sistema multilateral não vai ser muito abalada, porque, como eu disse na minha fala anterior, eu acho que as coisas vão ficar mais ou menos como estavam antes. Né? Repare bem, não estou querendo dizer que a pandemia não vai afetar, mas no meu entendimento vai afetar de forma marginal e não de forma revolucionária. Eu não acredito que a high politics praticada no sistema internacional vai se transformar em função do impacto da pandemia do coronavírus. É isso. Davison? Vou reagir muito rapidamente, porque eu acho que os colegas já deram conta do que era essencial. Me ocorrem duas coisas. Primeiro, como o soft vira hard em algumas situações, e como o sistema multilateral, por exemplo, a governança que se fazia do ponto de vista global, de temas ambientais, ou mesmo de saúde global, ela vai se tornando cada vez mais parte do repertório de high politics ou de hard politics, né? É muito interessante isso. Meio ambiente é um tema soft até que o seu país passa por um fenômeno como uma tsunami de 10 metros de altura que mata 10 mil pessoas. E aí vira questão de vida ou de morte, não é? Eu acho que o tema da pandemia é parecido. Ninguém estava falando sobre isso. No encontro que houve em janeiro agora, em Davos, o Fórum Econômico Mundial, na projeção de cenários que os líderes internacionais faziam, esse era um tema que apareceu parcamente, né? Apareceu epidemia, pandemia, não era um tema que fosse algo de preocupação. E de repente vira high politics, né? De repente vira questão de vida ou de morte, vira impacto enorme nas economias e a gente tem que se mobilizar. O sistema multilateral precisa se mobilizar. Uma questão que apareceu nos últimos dias: é necessário criar um sistema multilateral de biovigilância. É necessário mapear onde estarão os próximos coronavírus, né? Saber, enfim, ter um banco de dados interligado, cientistas do mundo todo, né? Então, nesse sentido, se o multilateralismo ele se torna algo hard, ele é necessário, ele vai ser percebido como necessário, e nessas áreas específicas a vitalidade eu acho que não baixa, não. Em outras tantas vai baixar. Então, acho que eu estou dizendo, em outras palavras, o que o Marcelo e o Rafael já disseram, né? Ok. Obrigado, Davison. Nós estamos nos aproximando do final aqui, temos algumas perguntas a mais, infelizmente, vou ter que selecionar uma delas aqui, porque não dá tempo de a gente explorar todas, né? A pergunta que Michele e Gustavo fizeram, a gente acabou explorando em outras questões que dizem respeito à governança global gerenciada a partir de organizações internacionais e sua legitimidade, e a do Gustavo sobre a questão da escalada autoritária, lideranças conservadoras, né? Então, essas duas já foram bem exploradas aí, eu vou saltá-las. Eu registro também aqui as perguntas de Sérgio Albuquerque Neto, né? Uma delas em relação ao que o Schmitter falou, Davison, sobre a profecia das relações entre autocracias, né? Se isso de fato virá a ser uma constante, né? Eu creio que nesse sentido o Schmitter acertou em cheio, né? Talvez a discussão se volte mais para questões mais práticas, né? De eficiência econômica, eficácia de políticas públicas, do que de fato sobre o ideal liberal democrático, né? Até o que a gente trata como democracia liberal, na verdade. E eu queria que vocês respondessem ainda sobre a questão levantada aqui pelo Walker Rodrigues. Não vou ler o texto dele, mas a questão dele é a seguinte: se nessa situação de pós-pandemia em que
Nós, na América Latina, de modo geral, vamos enfrentar uma situação muito difícil, né? Já estamos enfrentando uma situação cada vez mais difícil. Se a política externa de países, ele frisa especificamente a questão do Brasil, se vai olhar mais para o sul global, né? Na realidade, seria, considerando a história da nossa política externa, voltar a olhar mais para o sul global, né? E eu gostaria que você começasse, Davison, pode ser? Vamos lá, eu acho muito improvável uma volta do Brasil da política externa para o sul global, enfim, não vai acontecer, tanto mais um cenário, e eu concordo muito com o Marcelo, viu? A tendência dentro e entre os países está sendo já tem diagnóstico disso, já tem pesquisa sobre isso, do aumento do fosso da desigualdade. No Brasil, e eu tenho monitorado isso por força até do meu vínculo na Universidade Federal de Minas Gerais, o R0, ou seja, o índice básico de reprodução da doença Covid-19 no Norte e Nordeste é mais alto do que no Centro-Sul. Né? A tendência é isso gerar aumento da disparidade se nada for feito, e até onde eu acompanho, pouco vem sendo feito no nível federal. Né? Acho que no nível local coisas importantes têm sido feitas aí no Nordeste de forma notável, né? O consórcio do Nordeste, eu acompanho. Entre os países, igual. A impressão que eu tenho é a mesma do Marcelo. É uma bobagem esse papo de que o coronavírus é democrático. Não é. Enfim, chega a todos os lugares, é pandemia, mas a forma como os estados, as sociedades nacionais recepcionam o desafio é muito diferente, né? Os sistemas públicos de saúde, enfim, vai fazer um estrago aqui na América Latina e no Brasil, já está fazendo, né? E o pós-pandemia, ou pelo menos o pós-primeiro grande pico epidemiológico, porque a gente está lidando com um cenário de 3, 4, 5 anos, segundo a OMS. Eu acho que o pós-pandemia, o pós-primeiro pico, vai privilegiar aqueles estados, aqueles atores que conseguiram proteger, preservar melhor as suas economias, as suas sociedades. Então, essa é a impressão que eu tenho, mesmíssima do Marcelo. Vai aumentar a desigualdade. Quem estiver bem posicionado vai conseguir lucrar com essa história. Deixa eu só tocar um pouquinho na questão dos autoritarismos, porque eu, de certa maneira, fui dicotômico aqui e botei de um lado a turma do Atlântico Norte, do outro a Ásia Oriental. Mas é bom lembrar que nesse tronco, nessa família do Atlântico Norte, no coração da União Europeia hoje, a gente tem uma autocracia, né? Segundo os colegas europeus, que eu estou ouvindo é isso, a Hungria é o primeiro caso de regime autocrático dentro da União Europeia. Então o desafio vem de todos os lados, né? É para falar isso. Perfeito. Marcelo? Marcelo, seu microfone está desligado. Eu não acredito que haverá essa tendência de uma política externa brasileira direcionada para o sul global. Eu acho que não é uma tendência da política externa brasileira atual. Claro que, se a gente fala de um cenário pós-pandemia mais a longo prazo, talvez o próximo governo, dependendo da sua cor partidária, ele tenha essa opção, né, de talvez revisitar passos que já foram traçados, vamos dizer assim, no passado. Né? Mas, qualquer que seja o governo, eu acredito que talvez o elemento mais importante nesse cenário pós-pandemia, seja uma postura pragmática. Né? A política externa, em princípio, ela tem sido regida pelo pragmatismo, né? Tentar tratar com aqueles que tragam o maior benefício possível, vamos dizer assim, para a República Federativa do Brasil, essa relação podendo estar ao norte, ao sul, a leste ou a oeste. Eu acho que é isso, Rodrigo. Obrigado, Marcelo. Rafael? Bom, em resposta a essa pergunta, eu acho difícil antecipar como, especificamente nesse compasso, né, se o Brasil vai olhar mais ao norte ou mais ao sul
em função da pandemia. Eu não sei em que medida a reação ao cenário da pandemia, ela é em si própria determinante do feixe de relações que o país trava. Eu fico com a impressão, como a comparação é com o período em que o país deu mais atenção ao sul global, eu tenho para mim que algumas variáveis foram importantes para esse momento em que o Brasil deu tanto prestígio ao sul global. Idiosincrasia pessoal da liderança, não é? Então vontade presidencial que fosse assim, e uma certa largesse, digamos assim, do sistema internacional. Uma liquidez, uma abertura para experimentar novas coisas, que me parece estão em franca erosão nos últimos anos, não é? Acho que há menos espaço e menos... me falta a palavra correta, vamos dizer assim, menos gordura, né, no sistema internacional para você ensaiar novas coisas, né? Num sistema internacional mais precário, com mais países em situação de pobreza, de dependência, não me parece que nós vamos ter muita inovação, muita aventura, digamos assim. Eu não quero chamar o período sul global de aventura, mas me parece que vai ser mais previsível que qualquer que seja o governo, ele não fique muito ousado nessa área, assim, que realmente não vai ter tanta latitude para explorar novas geometrias, novas alianças e assim por diante. Ok, obrigado, Rafael. Bom, pessoal, nós já passamos um pouco do horário que nós tínhamos pensado originalmente para o encerramento, que seria às 19h30. Infelizmente, ficamos com algumas perguntas aí sem responder, mas agradeço a todos, tanto aos nossos expositores, né, professor Marcelo Medeiros e professor Rafael Mesquita, da UFPE, professor Davison, da UFMG, e obrigado também ao nosso excelente número de espectadores, né? Nós tivemos muito mais espectadores do que nós temos muitas vezes em eventos presenciais. Isso é muito importante e muito interessante, algo que vale ser analisado nesses tempos de pandemia, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês. E aviso aí, principalmente também aos espectadores, que nós vamos deixar disponibilizado depois isso, provavelmente na própria página do NEP. Então, a gente vai divulgar também onde é que vai ficar hospedado o vídeo da live, né? Como eu sou o coordenador deste painel de hoje, somente eu tinha acesso, de fato, a essa função de gravação, e aí eu perdi um pouquinho o timing, e quando eu coloquei para começar a gravar, foi exatamente no começo da fala de Marcelo, respondendo a primeira pergunta. Então, a minha introdução no começo ficou perdida, mas a gente vai disponibilizar isso de alguma forma junto com a gravação posteriormente. Okay? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, e não sei se algum dos três gostaria de falar alguma coisa aí, se despedir do nosso público. Eu só quero agradecer, sempre fico muito honrado. Eu tenho amigos aí em Pernambuco e uma pena que eu não possa frequentar o Recife tanto quanto eu gostaria, tanto menos agora, não é? Mas quero agradecer muito pela lembrança do meu nome, pela forma carinhosa como me convidam e reconhecer também, Rodrigo, o seu trabalho, sua maestria da condução. Parabéns, foi muito boa. Obrigado. Obrigado. Rodrigo, só para agradecer também o seu trabalho de coordenador, agradecer ao meu colega e amigo Davison e ao meu colega e amigo também Rafael Mesquita e, claro, a toda a audiência e os telespectadores. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Igualmente, agradeço a oportunidade de ter sido convidado, parabenizo o Rodrigo pela ótima condução dos trabalhos, contribuições de ótima qualidade, dos colegas professor Davison, professor Marcelo, e também as perguntas muito interessantes que o público nos dirigiu. Então, foi realmente uma satisfação. Ok. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Semana que vem tem mais uma. Um abraço.